dia, chegou a vez das notícias aqui no Enem1. Protesto hoje pela manhã no Recife. Manifestantes fecharam uma das pistas do Cais do Apolo, na frente da prefeitura. Vamos falar sobre o golpe do emprego. Bandidos fazem contato pelo WhatsApp e outras redes sociais, oferecendo vaga de trabalho só para pegar os dados pessoais e praticar crimes. Período de volta às aulas e um desafio para muitas famílias. Tá difícil fazer as crianças retomarem a rotina? O que fazer quando os alunos se recusam a retornar à escola? A gente ajuda com orientação de especialista. Informações sobre o CADEJA, o Cadastro da Educação de Jovens e Adultos. Em Olinda dá para fazer pela internet. O serviço é para quem quer terminar o estudo básico depois da idade regular. E ainda uma reportagem sobre o serviço de doula, mulheres que ajudam as grávidas. Muitas doulas fazem trabalhos voluntários no momento do parto em hospitais públicos. E neste ano, a atividade foi reconhecida oficialmente como profissão. Aqui no estúdio, uma conversa sobre os papéis de cada pessoa dentro de casa. Para ajudar a pensar sobre esse assunto e os tabus que ainda existem, a autora de um livro infantil criou uma história para crianças e adultos refletirem juntos. Em Jaboatão dos Guararapes, um espaço para crianças que se estende para as famílias. A creche Lar Esperança oferece refeições, acompanhamento escolar e acolhimento. Um projeto social que transforma realidades há quase 30 anos e você confere aqui no Enem1. Agora são 11h49 e você acompanha imagens ao vivo do Cais do Apolo, na área central do Recife. São imagens do nosso repórter cinematográfico Joab Marques. E a gente pode ver, várias pessoas que estão ocupando uma das faixas, uma das pistas, do Cais do Apolo, bem em frente à Prefeitura do Recife. Por essa faixa que fica na frente da Prefeitura do Recife, não dá para passar de carro. Para passar de carro ou de moto, é preciso usar o outro lado da pista, que é aquele que vai em direção à Ponte do Limoeiro, por exemplo. A gente consegue ver lá na frente já a presença de agentes da CTTU orientando motoristas a fazerem o retorno. E lá no outro lado da pista, um ônibus que acabou de passar e ele passou pelo lado que vai em direção à Ponte do Limoeiro. Esse lado sim, ele está liberado, mas a pista que fica bem em frente à Prefeitura do Recife, essa pista está interditada pelos manifestantes, inclusive com a presença de crianças também. A nossa produção apurou que essas pessoas estão ligadas a um movimento de luta por moradia. A gente está reunindo informações para passar aqui no Enem1, inclusive entrando em contato também com a Prefeitura do Recife para entender quais são as reivindicações. A gente também tem imagens do Globocop, que está circulando a área central do Recife. Esse é o cruzamento da Avenida Norte, uma das pontas da Avenida Norte, com a Avenida Cruz Cabugá. Então, a gente vê ali entrando na Avenida Norte, os carros estão parados, esperando o sinal abrir, e a passagem está aberta agora para quem já está na Cruz Cabugá. Aí no centro do Recife, a gente vê as imagens do Globocop. Vamos dar uma olhadinha também nos registros do Waze. A gente já vê aqui marcações em vermelho, de onde o trânsito está já com o trânsito lento, Esse daqui, por exemplo, é o trecho do Cais do Apolo, onde está a manifestação que a gente mostrou há pouco tempo, reforçando que no Cais do Apolo, a pista que vai em direção ao bairro do Recife, por exemplo, a ponte giratória, essa pista ela está interditada porque os manifestantes estão na pista. Já em direção à Ponte do Limoeiro, pelo Cais do Apolo, aí sim é possível seguir. Mas veja como que a manifestação ela termina trazendo consequências para outros pontos do trânsito na cidade. Aqui, na Rua da Aurora, a gente também vê um trecho com lentidão no trânsito, é o trecho que fica logo depois ali do acesso a Mário Melo. A gente vai continuar acompanhando as consequências
para o trânsito e também pegando informações com os manifestantes e com a Prefeitura do Recife para saber quais são as reivindicações e de que forma que os manifestantes vão ser ouvidos, vão ser atendidos e que providências que vão ser tomadas. Bora aproveitar e seguir com informações do trânsito. A gente tem agora imagens da Rua Real da Torre, que fica no bairro da Madalena e logo na entrada do túnel da Abolição. A gente vê os carros que seguem, por exemplo, em direção a Afogados. A pista lá mais da direita é a que dá acesso a Caxangá. A gente vê nesse ponto trânsito tranquilo aqui no Recife. Vamos mudar para a Avenida Agamenon Magalhães. Esse é o trecho que passa pelo Parque Amorim. É o trecho que mostra ali o sentido de quem vai para Olinda e esses são os carros que estão cruzando a Avenida Agamenon Magalhães. Uma certa lentidão no trânsito nesse momento, né? Tem mais imagens para vocês, Avenida Pan-Nordestina. Aí já é o trecho que a gente mostra a passagem da pista por Olinda. No lado direito, a gente vê os carros que seguem em direção ao Recife. No lado esquerdo, os carros que vão em direção à Paulista. E a gente vai continuar circulando pelo trânsito. A gente tem imagens agora da Rua Barão de São Borja. É uma rua que fica no bairro da Soledade, no Recife. E por ela a gente vê aí, o muro da frente da Escola Municipal, que fica bem no bairro, né? E que já está com as aulas retomadas. No Recife, as aulas retomaram ontem. A gente vê aí já a movimentação dos motoristas passando por lá. É a Escola Municipal de Ensino Integral Pedro Augusto, essa que a gente mostra agora. E aí a gente aproveita para falar também, né, de outros municípios, em Olinda, em Paulista. As escolas já estão funcionando novamente. Em Camaragibe, as aulas vão ser retomadas amanhã. E já que a gente está falando de volta às aulas, a gente também aproveita para falar das escolas estaduais. Elas retomaram as atividades ontem. Essas agora são imagens do Instituto de Educação de Pernambuco, que reúne as escolas estaduais Cizenando Silveira, Silvio Rabelo, Valdemar de Oliveira e Rochael de Medeiros. Fica no bairro de Santo Amaro, no Recife, o IEP. E a gente vê aí a movimentação dos estudantes. Agora é a hora do intervalo. Possivelmente estão aí reunidos para a hora do almoço, né? É uma hora tão boa, a gente vê aí os alunos nessa interação e é tão saudável esse contato entre eles, né? O Instituto Quest divulgou hoje uma nova pesquisa de intenção de voto para o governo de Pernambuco. O nível de confiança é de 95%. Isso significa que se a pesquisa for repetida 100 vezes, em 95 delas o resultado vai estar dentro da margem de erro. E essa margem é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Você confere agora os resultados da pesquisa estimulada da Quest. Confira. Raquel Lira, do PSD, tem 43%. Com a margem de erro, pode ter entre 40% e 46%. João Campos, do PSB, tem 37%. Com a margem de erro, pode ter entre 34% e 40%. Os dois estão tecnicamente empatados na margem de erro. Camila Falcão, da Unidade Popular, tem 1% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter até 4%. Ivan Moraes, do PSOL, também tem 1%. Com a margem de erro, pode ter até 4%. Renan Alais, do Missão, tem 1%. Com a margem de erro, pode ter até 4%. Indecisos são 11%. Votariam em branco, nulo ou não pretendem votar, 6%. O Instituto Quest também fez uma simulação de segundo turno entre os candidatos mais bem posicionados na intenção de voto do primeiro turno. João Campos aparecia com 46% das intenções de voto. Agora está com 39%. Com a margem de erro, pode ter entre 36% e 42%. Raquel Lira, do PSD, tinha 38% das intenções de voto. Agora está com 45%. Com a margem de erro, pode ter entre 42% e 48%.
Os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Indecisos eram 8%, mantém o mesmo índice. Brancos, nulos ou não pretendem votar eram 8% e continuam com 8%. O Instituto Quest pesquisou ainda a opinião dos eleitores sobre o governo Raquel Lira. Em fevereiro do ano passado, 37% consideravam o governo regular. Em agosto, 36%. Em abril deste ano, 43%. E agora, 36%. Os que consideravam o governo positivo eram 32% em fevereiro do ano passado. Mesmo índice em agosto. Em abril deste ano, 36%. E agora, 45%. Os que consideravam o governo negativo eram 26% em fevereiro do ano passado, 28% em agosto, 18% em abril deste ano, agora 15%. Não souberam ou não responderam 5% em fevereiro do ano passado, 4% em agosto, 3% em abril deste ano, agora 4%. A Genial Quest ouviu 900 eleitores de Pernambuco entre os dias 22 e 26 de julho. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. E o G1 Pernambuco tem outros detalhes desse levantamento, incluindo os cenários de intenção de voto para as vagas de Pernambuco no Senado. Você pode ler tudo apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, que ele leva você direto para a reportagem completinha. E a seguir, na sua casa, tem criança ou adolescente resistente para voltar às aulas? Você vai ver até quando isso é normal e quando é preciso ter atenção. Outro assunto é sinusite, uma queixa muito comum nessa época de viroses. E ainda o golpe do emprego. Recebemos muitas mensagens de pessoas que foram vítimas. A polícia explica o que fazer em casos como este. Nenhum volta já já. Agora, 11 horas e 59 minutos, com imagens do Globocop sobrevoando a BR-232. Esse é o sentido que leva ao interior do estado. A gente volta já. Escolas municipais e estaduais estão voltando às aulas. Tem ainda as escolas particulares, que muitas estão programadas para a semana que vem, né? E a rotina volta ao normal em muitas casas. Mas e por aí? Você tem escutado os filhos dizendo que não querem voltar para a escola? Pode ser apenas saudade das férias, preguiça de retomar a rotina ou até um pedido de ajuda. É por isso que a gente conversa agora com a nossa repórter Tiffany Barbosa, porque ela tem especialista para trazer orientações para a gente. Como diferenciar, hein, Tiffany? Boa tarde para vocês. Oi, Camila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, pode ser um desafio, né, Camila? Tem ali aqueles comportamentos que são normais, mas alguns podem ser um sinal de alerta. E aqui ao meu lado está André Pontes, que vai conversar com a gente agora, ele que é pedagogo. André, é muito comum esse tipo de situação acontecer, né, nesse período de volta, de retorno às aulas? Primeiro, boa tarde, Tiffany, boa tarde a todos. Sim, é muito comum acontecer. Podemos dizer que relativamente comum. Estudos apontam que 20% a 40% das crianças na primeira infância, aí eu falo criança até 7 anos de idade, apresentam algum tipo de ansiedade de separação, sim. Agora, como é que os pais, os responsáveis, as famílias ali podem lidar com esse tipo de situação da melhor forma? Sim, primeiro tratar com naturalidade, né? Ver a escola como ponto de apoio. É normal acontecer isso, a gente observa que crianças ao longo aí da idade, né, 7 anos, 8 anos, tendem a diminuir essa ansiedade, mas é relativamente comum. Ela acontece em casa, às vezes para ficar no quarto, não quer dormir no seu próprio quarto, quer dormir com os pais. Isso é uma ansiedade de separação. Na escola, ou deixar na escola, às vezes na casa de um parente, na casa do vovô, da vovó, e as famílias sempre vão buscar uma forma de transmitir uma confiança para a criança, para que ela se sinta bem, segura, onde ela vai ficar. Ou seja, André, o comportamento dos pais também influencia muito no comportamento das crianças. Com certeza, né? A gente diz que as crianças emprestam a confiança dos pais. Então, pais seguros
crianças seguras. É importante que a família ela tente entender, eu sei que às vezes o medo, o receio, acaba transferindo isso para a criança e isso realmente complica muito nesse processo. Mas deixar bem claro para a família que isso é normal, é natural. A criança, 90% do cérebro é desenvolvido ainda na primeira infância. Então, todo o processo faz parte do desenvolvimento da criança emocional. E esse processo ele tem que ser vivenciado, respeitado e cada criança no seu tempo. Agora, André, quais são os comportamentos ali da criança, né, que podem indicar que, opa, tem alguma coisa errada, a situação precisa ser investigada, ou seja, sinais de alerta? Boa pergunta. A gente costuma dizer que normalmente, essa ansiedade de separação, ela acontece na escola, tá? Nos primeiros dias. Normalmente uma semana no máximo, estourando 2 semanas. Quando isso passa um pouco, então a gente começa a perceber que a criança realmente está sofrendo, que o choro realmente não para, que a criança ela começa às vezes até a entrar em algum tipo de crise, aí sim começa a preocupar e a gente precisa de ajuda de especialistas, ou psicólogo da escola, ou a família, trazer esse especialista para acompanhar e verificar o que realmente pode estar acontecendo. Muitas vezes, normalmente, não está relacionado diretamente à escola em si. Né? O que pensa é a criança não gosta da escola ou a criança não gosta de estudar. E não é isso. André, e quais são as dicas, rapidamente aqui para a gente, que podem ajudar essa criança a voltar para essa rotina escolar de forma mais tranquila? Legal. Eu digo aos meus alunos o seguinte, aos meus pais e meus alunos. Primeiro, a gente voltar à rotina um pouco antes. Então, durante o período de férias, a criança fica dormindo tarde, está sempre com os pais juntos. Então, vai voltar às aulas, começa a voltar aquela rotina. Então, essa semana prévia de volta às aulas, dormir no horário certo, dormir cedo, acordar cedo, começar a controlar as refeições, isso vai ajudar muito na readaptação de volta às aulas. Segunda dica que eu posso deixar para vocês é exatamente essa confiança na hora de deixar na escola. André, muito obrigada, viu? Como o André disse, né? Esse acolhimento dos pais, como ele falou aqui, Camila, o comportamento dos pais acaba influenciando também no comportamento das crianças. Eu volto com você aí no estúdio. Conversar, né? Ouvir, querendo ouvir, né? Para entender, isso faz diferença em tantos assuntos, né? Tiffany, Diego, muito obrigada, tá? Muita gente já ouviu a expressão, né? Que os livros fazem a gente viajar. E eles fazem mesmo a gente ir a lugares que, por vezes, estão só na nossa imaginação. Os livros também têm o poder de fazer as pessoas refletirem sobre o que acontece nesses locais, que podem ser países, cidades ou a nossa própria casa. Essa obra aqui, Quem Manda Nesta Casa, é uma provocação para os adultos. Foi feita para as crianças, mas é uma provocação para os adultos. E o Eneum recebe a autora dessa obra, Giane, para conversar aqui com a gente. Ô, Giane, obrigada, viu? Seja muito bem-vinda aqui ao Eneum. Senta. E trouxe o livro também, né? Tô vendo aí na tua mão, ó. Quem Manda Nesta Casa. Que é para falar aqui, né, dos papéis das pessoas dentro de casa, mas tem uma história aí como pano de fundo, né? Explica pra gente, Giane. Isso, é essa reflexão, né, sobre divisão de responsabilidades, tanto na tarefa doméstica quanto no cuidado das crianças, mas é a observação dessa realidade pelo ponto de vista de um menino. Então, é essa criança que está observando essa dinâmica, né, no caso do avô e da avó, ele está de férias na casa dos avós, e a partir daí, observar a dinâmica doméstica suscita nele uma série de questões, né, tipo sobre... Ele está muito inquieto com... O livro ele divide 2 partes, né? A realidade do que está acontecendo na casa dos avós e a vivência que ele está tendo na escola, que ele vai registrando num diário. Então, ele está muito inquieto, como criança, sobre aquilo que é de menino e aquilo que é de menina. Então, no diário, ele está refletindo sobre coisas que estão acontecendo na escola e como ele está sendo cobrado a deixar de ter certos comportamentos ou deixar de expressar algumas emoções só porque ele é menino. E aí ele está questionando isso. E na dinâmica de casa, ele tem uma avó que ela é para ele a referência de autoridade. E ele se vê numa situação em que a avó permite uma coisa, mas o avô não. E ele não é acostumado a ver o avô nesse lugar. E aquilo dá uma embaralhada para ele.
né? Então, são várias reflexões que ele vai fazendo sobre esses papéis, sobre como homens se comportam e as mulheres se comportam, mas que na casa dele é um pouco diferente, porque a avó é uma figura de referência mais de autoridade do que o avô, né? Então, ele está tentando organizar essa vivência que ele tem e aquilo que ele está sendo cobrado como menino, né? Nessa compreensão. Então, seria para quebrar alguns estereótipos? Assim, eu não sei se é para quebrar os estereótipos, mas ele é bastante para problematizar, para mostrar como esse universo ele é complexo, né? E na vivência desse menino, que é muito genuíno a forma como ele vai observando as coisas e dizendo, mas isso aqui para mim não tem muita lógica, né? A criança ela é muito capciosa, assim, né? E ela é muito direta na forma dela observar as coisas. Então, na dinâmica do colégio, por exemplo, ele se questiona, por que eu não, sei lá, determinados jogos que eu jogo com as meninas gostam mais de jogar queimado, né? Uma brincadeira ali. E eu gosto muito de jogar com elas, mas isso não tá, o pessoal está querendo que eu fique alocado só nos esportes, está querendo dizer, você está brincando com as meninas, e isso está me conduzindo a ter um comportamento único. Eu estou abrindo mão de coisas que eu gosto de fazer, porque a sociedade, ali as próprias crianças, né, que veem aquilo e vão reproduzindo, elas estão meio que me inibindo de fazer coisas que eu gosto de fazer. E para ele é assim, mas isso aqui, por que isso eu não posso, né? Giane, e a partir dessa reflexão do olhar de uma criança, você está fazendo essa provocação aí para a forma como a gente educa as crianças, mas fazendo também os próprios adultos pensarem nos conceitos que muitos adultos podem achar que são intocáveis, mas não. E aquilo que está dentro de casa acaba sendo reproduzido em outros ambientes. Você está citando a escola, mas podem ser outros ambientes também, né? Sim. E é tudo muito sutil, né, Camila? E isso reverbera em uma série de questões sociais que a gente tem mais tarde, né? O livro ele vem também propor isso, a gente observar essa sociabilização dos meninos, né? E como que a gente vai construindo condições para uma série de problemas emocionais que os homens têm mais tarde e que tem consequências diretas na vivência de todos nós, né? Teve pesquisa por trás desse livro. Isso. Na verdade, assim, o livro, ele surge de uma memória de infância do meu pai, esse evento externo, né, na casa dos avós. Mas a forma como o personagem vai interagindo no diário tem muito a ver com a reportagem que eu fiz em 2022 sobre masculinidade, né? E justamente era uma reportagem com homens de diversos perfis, brancos, negros, cis, trans, né? E essas fontes com quem eu conversei, elas trouxeram muitas memórias de infância justamente ligadas a esse aspecto um pouco de repressão, né, dos meninos nessa fase assim, da vida. Giane, parabéns aí pela iniciativa. Está feito o convite, então, para que todo mundo possa pensar aí qual que pode ser o papel de todos nós em casa e na sociedade. Obrigada pela presença, Muito obrigada, Camila. Tem chuva, tem um tempo mais frio, tem gente sofrendo para respirar, né? Quando o nariz entope, a dor aperta no rosto, fica aquela dúvida, né? E Bruno Fontes chega agora para conversar sobre esse assunto com a gente e ele quer trazer alguns sinais que podem indicar que, em vez de uma gripe, pode ser uma sinusite. Como é que é, hein, Bruno? Boa tarde. Oi, Camila, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, e incomoda muito, né, a sinusite, aquela dor forte aqui, quando a gente abaixa a cabeça. Nessa época, chuva, sol forte, entra no ar-condicionado, sai. Então, muitas pessoas têm esses problemas e, se não tiver cuidado, a sinusite pode ter uma consequência mais grave. Por isso que nós convidamos o Dr. Tiago Xavier, ele atende no Hospital Público na Agamenon Magalhães, por exemplo, é médico otorrinolaringologista, está aqui com a gente e vai falar com a gente agora sobre isso. Dr. Tiago, muito obrigado por estar aqui com a gente, boa tarde. Como é que a pessoa vai identificar, por exemplo, uma sinusite? Se ela é grave, se ela não é, se ela pode ser viral, bacteriana? Tem orientações e, a depender desse quadro, também tratamentos diferentes? Exato. O que é que acontece? Na maioria dos casos, é importante ressaltar, mais de 90% dos casos, inclusive, as infecções são virais.
Então é um alerta que eu dou, inclusive, que hoje cada dia mais tem um uso indiscriminado dos antibióticos. E a grande maioria das vezes o uso do antibiótico é completamente desnecessário. Quando é que você inicia um quadro gripal ou um quadro de resfriado comum, né, que vai ter sintomas muito parecidos, que é aquela congestão, é a obstrução, é uma dor facial leve, e aqui te leva a pensar numa sinusite. E tem um termo na otorrino que a gente usa muito, que é um sinal, que é o sinal de dupla piora, a recrudescência do quadro. Eu acho que isso é um entendimento assim que fica fácil para a gente perceber quando o resfriado já passa a ser um quadro mais de uma sinusite, que pode ter sintomas mais exacerbados e pode levar a algum tipo de complicação. Aí, o que seria isso? Você inicia o quadro gripal, você está percebendo aquela melhora do quadro clínico, mas no 5º, no 6º dia de doença, você sente uma piora, uma recrudescência do quadro. Então você começou com aquela virose, que é aquele quadro mais de astenia, de febre, no início do quadro de congestão, você está melhorando o seu quadro clínico, mas a partir daquele momento você passou novamente a ter um novo episódio de febre, uma febre mais tardia, ou uma dor facial mais intensa, um aumento da congestão, da secreção. Quando a gente chega nesse ponto, a gente pensa, de fato, numa sinusite. Mesmo assim, a maioria das vezes a gente consegue resolver sem o uso do antibiótico. Talvez até iniciar o corticoide, que muita gente inicia logo de cara. Eu acho que menos é mais, assim, a gente tem que preservar, mas tem um pouco, eu acho que o remédio que ainda mais está faltando nas prateleiras é paciência. Tenha um pouco de paciência. Eu acho que o Covid deixou a gente meio... estigmatizou mais os quadros gripais. Isso que eu perguntar para o senhor, me desculpe, muita gente já tem aquela receita pronta, né? Sentiu uma dor de cabeça mais forte, então uma dor de cabeça aqui nos seios da face, compra logo o corticoide, um antialérgico, toma por 4, 5 dias, não é para fazer isso. É evitar ao máximo. O corticoide, se você usar com frequência ou tempos prolongados, ele tem seus efeitos colaterais. Ele vai ter seu papel, talvez mais num quadro mais persistente, com sintomas mais intensos, mas não use o corticoide logo de cara e muito menos nunca use. Algumas pessoas têm facilidade de conseguir antibiótico por algum motivo, mas nunca, jamais. A amoxicilina, por exemplo, que é o tratamento mais usado, o antibiótico, ela não mata vírus. 90% das infecções de via aérea, inclusive a sinusite, são virais. Então, se você está usando antibiótico diversas vezes por causa de um quadro gripal, provavelmente você está usando um antibiótico de uma forma errada e atrapalha tudo, atrapalha você, atrapalha a resistência bacteriana, então os quadros ficam cada vez mais graves. Tomem cuidado com isso. Eu acho que é o principal alerta que eu dou. Paciência. Qual a dica que a gente dá muito? Assim, o quadro gripal ele tem um caminho. Ele começa geralmente com essa história. Eu acho que todo mundo já passou. É uma dorzinha de garganta que inicia, a dor de garganta melhora, a secreção do nariz começa a piorar. Ela vai ficar mais grossa, mais espessa, às vezes inclusive com uma cor feia, mas é viral e ela vai melhorando. Se você estiver tendo progressão de melhora, esse quadro não demanda preocupação. E o que é que você vai fazer? Você vai atacar o sintoma que mais está te incomodando. Por exemplo, está com uma dor, pode usar um anti-inflamatório, está com gesto, um descongestionante, uma lavagem nasal e tentar ser o mais conservador possível. Muito obrigado por suas informações. Doutor Tiago Xavier passando, então tem que ter paciência, viu, Camila, e não tomar logo, não se automedicar. Eu volto com você. É isso, procurar sempre essa orientação. Obrigada para vocês. Há quase 3 décadas, um projeto social em Jaboatão dos Guararapes vem transformando a vida de centenas de crianças e de suas famílias. Mais do que oferecer alimentação e acompanhamento escolar, a creche Lar Esperança se tornou um espaço de acolhimento, proteção e desenvolvimento. Tudo mantido com o apoio de voluntários. Nos momentos das refeições, as crianças fazem uma pausa para agradecer. O que começou com o acolhimento de crianças da comunidade se transformou em um espaço de proteção e aprendizado. Eu chego, lancho, almoço, brinco, lancho de novo e brinco de novo e faço tarefa. Tu acha legal aqui na creche ter esse espaço com os amigos e tal? Sim, eu acho muito interessante. E também ajuda a minha mãe quando ela vai trabalhar. O que é que tu mais gosta de fazer aqui? O que eu mais gosto de fazer aqui é brincar. De bola, pular corda, um bocado de coisa.
Muito legal. Tio Léo, como é conhecido pelas crianças, ajuda a transformar o dia a dia delas, com brincadeiras, reforço escolar e atividades educativas. Ele explica como cada ação é pensada para contribuir com o desenvolvimento de cada uma delas. São crianças carentes, né? Que na comunidade, às vezes, as mães não têm com quem deixar. E de vez em ficar na rua, eles vêm para a creche. A gente tenta fazer a educação com ele, tanto de recreação, como também ensinar um pouco do básico de cidadão. Como funcionar na nossa comunidade, sobre o estudo deles também, que é muito importante conscientizar eles de ir para a escola e manter a sua rotina de educação. Há 28 anos, o projeto Creche La Esperança faz parte da história da comunidade da Vila Palmares, em Jaboatão dos Guararapes. E diferente da maioria das creches e escolas, aqui não tem férias. De segunda a sexta-feira, as portas permanecem abertas para receber as crianças e dar suporte às famílias. Tudo isso só é possível graças ao trabalho de voluntários, que ajudam a manter um espaço de acolhimento e cuidado. Para mim é muito importante esse trabalho que eu faço. Tem dias que tu tá ficar sem velho e cuidar dos filhos dos outros. Eu digo, mas o que é que eu vou fazer? Eu estou fazendo o que é de bom, eu estou fazendo por eles, eu estou ajudando essas crianças. Então, para mim, eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus por me dar esse merecimento e os anjos que vêm para me ajudar, porque se não fosse ele, meu filho, eu não tinha condição de dar continuidade nesse trabalho e isso me deixa muito emocionada, muito bem. Assim como tantos outros projetos sociais, o La Esperança luta diariamente para manter as portas abertas e continuar acolhendo as crianças. A gente tem dificuldade em conseguir, sabe, proteína, leite, porque todo dia aqui é consumido, né? E são muitas crianças. Aí a gente consegue essa semana, já está pensando na semana seguinte, aí a gente recebe doações. Agora as doações que a gente recebe, seja cereais, seja proteína, uma roupa usada, que a gente faz um bazar, né, tem o leite também, que é muito importante por conta das 2 salas do berçário, material de limpeza também, que a gente gasta muito. Então, toda doação para a gente é importante. A Creche Lar Esperança fica na rua Praia de Iracema, número 20, na Vila dos Palmares, em Jaboatão dos Guararapes. E você também pode encontrar a creche nas redes sociais, no @Creche Lar Esperança, sem o cedilha. Você pode ser essa ajuda, né? Agora vamos circular pelo trânsito. Nós temos imagens para você, da Globomoto. É Elvis Lopes quem dá essas imagens para a gente. Ele está passando pelo cais de Santa Rita. Aqui no Recife, a gente vê os carros parados agora. Aqui na esquerda é a feira do cais de Santa Rita. E aí a gente vê muito movimento aí nesse trecho. Nesse horário costuma ter trânsito lento por aí mesmo para passar. E aí os veículos estão indo em direção ao cais José Estelita. Vamos ver agora as imagens do Globocop, que está sobrevoando o bairro do Curado, no Recife. E daqui, a gente vê uma obra no retorno de quem vem do interior para seguir pelo TIP. E aí a gente vê que tem uma obra na pista e que aí, nesse trecho, a pista está interditada. Alerta, então, para motoristas, para motociclistas também, tá? E agora vamos para o bairro do Recife para atualizar o protesto no cais do Apolo. A pista que fica em frente à Prefeitura do Recife segue interditada. A gente vê agora os carros lá na frente tendo que fazer o retorno na rotatória. Os agentes da CTTU estão presentes na pista do outro lado, que é a pista que vai em direção à Ponte do Limoeiro. A gente vê carros passando, Mas na pista que fica bem na frente da Prefeitura do Recife, não. A gente vê os manifestantes ocupando a pista, então ela está interditada. São pessoas que lutam por moradia, então, o trânsito está parcialmente interditado no cais do Apolo, no Recife. A pista que segue, então, aí em direção à zona sul da cidade é a pista que está interditada. A pista que leva para a Ponte do Limoeiro, essa sim, os motoristas conseguem passar. Um homem de 50 anos foi encontrado morto às margens da BR-101, no bairro da Guabiraba. O Globocop sobrevoou a área mais cedo. Dá para ver o carro da polícia
e policiais no local também. O trânsito não chegou a ser afetado. De acordo com a polícia, o crime aconteceu na madrugada de hoje. A vítima tinha marcas de tiro e foi identificada como Arlindo Moraes. Ele era supervisor de uma empresa de segurança e estava se deslocando do trabalho para atender um cliente. O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o crime, que está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. O corpo da vítima foi levado para o IML do Recife. E no bairro do Espinheiro, no Recife, uma ciclista foi atropelada por um carro. Foi no cruzamento entre as ruas Conselheiro Portela e a Rua 48. O Globocop também sobrevoou essa área. O acidente foi pouco antes das 8 da manhã. E, de acordo com as investigações, a vítima tem 19 anos, não teve a identidade revelada e foi levada de ambulância pelo SAMU até o HR. Ela foi levada para o Hospital da Restauração, onde permanece sendo avaliada. Ela está passando por atendimento, para poder receber alta. A gente vê aí, imagens do momento do atendimento da vítima no bairro do Espinheiro, no Recife. Ela sendo colocada na ambulância do SAMU para poder continuar com os atendimentos no Hospital da Restauração. Bora continuar daqui, Você já recebeu ou conhece alguém que recebeu mensagens como essa daqui, Pode ter sido pelo WhatsApp ou então por outras redes sociais, dizendo, esse é meu número, adiciona para obter detalhes sobre uma vaga de trabalho. Tem o currículo que você enviou com as informações que correspondem às nossas atividades. Esse é o número do WhatsApp, adicione para obter detalhes dessa vaga de emprego, dessa vaga de trabalho, Por trás dessas mensagens, pessoal, existem supostos recrutadores que dizem que você tem um perfil que se encaixa numa vaga de emprego, pede para você adicionar o número do telefone para ter mais informações sobre a vaga. E quem está à procura de um emprego pode, na ânsia de manter contato com esse suposto recrutador, adicionar o número do telefone. E é aí que essa pessoa pode cair no golpe do falso emprego. E para saber mais sobre esse assunto, Bruno Fontes está na Delegacia de Crimes Cibernéticos no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Ô Bruno, como identificar aí? Porque existem mensagens que são reais? Existem, mas existem muitas mensagens que, na verdade, são a isca para um golpe. Como identificar? Como diferenciar? É bem difícil, Camila? Estou aqui, como você bem disse, na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, que fica aqui na rua Gervásio Pires. E eu estou tanto com a delegada titular, que é a doutora Isabela Veras Porpino, de Repressão aos Crimes Cibernéticos, e também com a psicóloga organizacional, que é a Karina Paz. Ela vai falar um pouquinho também de resistir a essas promessas tentadoras. Camila, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, uma boa tarde. Camila está no nosso estúdio apresentando e ela perguntou assim, e como a pessoa vai diferenciar, delegada, se essa proposta, essa mensagem é verdadeira ou falsa? Existe um padrão, então, que a pessoa pode tentar identificar que aquela ligação não é verdadeira? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Justamente, é possível diferenciar sim. Os criminosos estão se valendo de ligações automáticas no WhatsApp e justamente de contatos não verificados. Então, eles ligam através de robôs, geralmente, e pedem que a vítima adicione esse contato, um contato não oficial da empresa. Então, a partir do momento que a vítima adiciona esse contato, ele tem acesso à foto da pessoa, ao nome da pessoa, e passa ali a explorar essa vulnerabilidade de quem necessita justamente de um emprego para poder obter mais dados. Olhe, complemente aqui o seu currículo, preencha aqui essa ficha de inscrição, pague aqui esse teste de aptidão, esse curso obrigatório que a nossa empresa necessita. Então, muita atenção quando quiser sair do canal oficial da empresa para clicar em um link desconhecido para preencher algum dado a mais.
Solicitar documentos no primeiro contato, isso é estranho. E, principalmente, solicitar pagamento. Nenhuma empresa idônea, séria, solicita um pagamento. Perfeito. Aí já chegaram algumas perguntas e a Cristiane, ela disse assim, ó, uma pessoa ligou se passando por uma cooperativa de emprego. Acertaram tudo comigo, todos os detalhes. Em seguida, perdi o acesso ao meu celular e eles começaram a perder dinheiro em meu nome. Não teve link, mas eles conseguiram, então, eu acho que fazer a clonagem, né? Estavam já se passando por ela. Provavelmente vem nesse sentido que a senhora falou. Ela passou alguma informação, adicionou esse contato. Sim, ainda que a vítima não tenha clicado em algum link, muitas vezes ela fornece o PIN, um código de verificação. E aí que o criminoso consegue invadir as redes sociais, sobretudo o WhatsApp, e ela fica com essas contas indisponíveis. Uma outra coisa assim, quando você tem esse número no WhatsApp e aparece sua foto, também fica mais fácil a pessoa se passar. A senhora também indica não usar sempre, ou então algum mecanismo que tenha nessa rede social para que essa foto também não fique visível para outras pessoas? Nas configurações de conta de WhatsApp, é possível restringir essas contas somente para os nossos contatos. E é possível que a gente entre em contato com aquele terminal telefônico sem necessariamente estar adicionando ele. Então, é uma medida de proteção para que um terceiro não tenha acesso à nossa foto, aos nossos dados. Então, quando alguém estiver lhe abordando sobre uma possível vaga de emprego, inicialmente não adicione aquele contato. Pode conversar com aquele terminal telefônico ou com aquele número telefônico sem adicioná-lo. Só é colocar no mais, colocar o terminal telefônico, o número, e iniciar aquela conversa. Assim, esse número não vai ter acesso à sua foto e aos seus dados. É uma forma de proteção. Fica aqui conosco, que esse assunto é muito bom. Karina Paz é a psicóloga. E aí eu vou perguntar para a senhora como é que a pessoa vai resistir. Porque às vezes até ela pensa assim, não, isso pode ser golpe, mas eu estou precisando desse emprego, porque eles conseguem, né, doutora, de alguma forma, informações que a pessoa está em busca desse emprego. Existe também uma maneira para a pessoa identificar? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, pessoal. Então, tem sim, né? Sempre que uma empresa entra em contato, geralmente ela se identifica. Então, o ideal é que você procure a rede social da empresa, o site oficial da empresa. Entre em contato com o site, verifique se realmente existe essa vaga. Porque para o fake news de vaga, o pessoal usa muito, né? Principalmente desconfie se é uma consultoria, se é uma vaga, um contato que trabalha com muitas vagas, vagas.com alguma coisa, né? Não é um site oficial, né? Que aquela empresa está entrando em contato com você. E desconfie se você não enviou currículo. Quem envia o currículo sabe em que site cadastrou, para onde enviou, a vaga que enviou. Então, se entrar em contato, como foi que entraram em contato com você? Né? Hoje em dia, a rede social ela é um misto, né, de informações, e você tem que ter muito cuidado com isso, principalmente onde você está enviando o seu currículo. O currículo é um documento, né? E, Karina, foi ótimo a senhora falar isso, porque tem que também investigar a rede social verdadeira, se aquela vaga mesmo está sendo oferecida, né? Exatamente. Entre no site, toda empresa certa, né, toda empresa correta, ela tem, sim, um site oficial. Então, você entra em contato, de preferência, ligue para a empresa. Eu agradeço demais a participação de vocês aqui, que a gente passe, então, Camila, essa recomendação de ter cuidado na hora, então, que essas pessoas ligam para oferecer esse emprego. É difícil, mas há, sim, maneiras de você identificar. Eu volto com você. E pode ser um momento de vulnerabilidade, né, Bruno, da procura por uma vaga de trabalho. Realmente tem que manter os pés no chão para poder avaliar realmente qual que é a situação. Obrigada a você, as nossas entrevistadas também. Bora aproveitar o sobrevoo do Globocop na BR-101, no bairro do Curado. Agora, ele mostra para a gente o sentido de quem está indo para o Cabo de Santo Agostinho, né, saindo do Ceasa, vai no sentido aí da estrada. A gente está vendo o tráfego agora nesse momento bem tranquilo por lá, nesse sobrevoo do Globocop, agora 12h34. Elas orientam,
acolhem e ajudam a transformar o parto em uma experiência mais humanizada. Presentes em maternidades públicas e também no atendimento particular, as doulas conquistaram neste ano o reconhecimento oficial da profissão no Brasil e reforçam o papel de apoio às gestantes antes, durante e depois do nascimento dos bebês. Alice estava cheia de insegurança enquanto esperava a chegada de Thales, o primeiro filho. Foi a presença das doulas que fez tudo mudar. Me acalma muito, até porque é meu primeiro parto. Estava muito nervosa e através do trabalho delas me acalmou muito e eu estou mais confiante. Elas explicam as fases do trabalho de parto, seja ele normal ou cesariano. Acalmam, acolhem, fazem massagens e sugerem posições mais confortáveis. Combinam o que vai ser feito com a placenta depois do nascimento e continuam sendo presença. As doulas contribuem com a humanização desse momento único. Às vezes a gestante está sem acompanhante, né? E a gente faz um trabalho muito bom nessa parte, né? Porque a gente chega junto, fica até o final. Quando elas têm também, a gente acompanha na amamentação, no processo que às vezes é a primeira gestação. E elas não sabem dar de mamar, a gente acompanha até o final. Dá o apoio todo emocional. No SUS, as doulas trabalham voluntariamente nas unidades públicas. Uma delas é o CISAM, a maternidade da Encruzilhada, onde fazem curso preparatório e de capacitação constantemente. Na hora do parto, a dor todas vão sentir. Agora, se eu estou bem acompanhada, se eu estou me sentindo segura, se eu estou fazendo o meu trabalho de parto, estou entendendo a condução do que está acontecendo com o meu corpo naquela hora, isso faz toda a diferença. E elas atuam nisso junto com a equipe multidisciplinar, mas elas fazem a diferença. São mulheres que ajudam outras mulheres. Muitas são mães também. Algumas já são da área da saúde ou estudam enfermagem. As doulas potencializam a força feminina. Existem doulas voluntárias em maternidades públicas e também aquelas que são contratadas por famílias que querem um atendimento individualizado. Neste ano, a profissão foi reconhecida oficialmente em todo o Brasil. Com a regulamentação, o trabalho das doulas ganha ainda mais importância. As doulas chegam a ser as pessoas que permanecem por mais tempo com as gestantes no trabalho de parto, mas não realizam nenhum procedimento médico ou técnico. As doulas, elas fazem parte, né, da nossa equipe assistencial e elas promovem um acompanhamento contínuo da gestante, dando suporte emocional e assistência durante todo o trabalho de parto. A presença da doula, ela não anula a necessidade da equipe técnica, né, tanto o enfermeiro como o técnico de enfermagem e o médico. São trabalhos complementares. A maternidade Barros Lima também conta com doulas voluntárias, como Jandilene, que faz parte da Associação de Doulas de Pernambuco, a ADOP. Há 16 anos, ela concilia outras atividades com o atendimento de graça no hospital. Acredita que as voluntárias podem oferecer mais. A gente está pedindo que a prefeitura atualize a gente com cursos de capacitação, né? Insira a gente também no Mãe Coruja, que o Mãe Coruja é um programa muito lindo que tem aqui na Prefeitura do Recife, mas devia inserir as doulas também, porque as doulas é importante, né? Porque tem mulheres que chegam aqui, Camila, que não sabem nem o que é uma sala de parto. A chegada de Heitor contou com o envolvimento da família toda. As orientações ajudaram a encontrar a melhor maneira de dar as boas-vindas ao primeiro filho. Foi boa, porque eu já tinha visto algumas reportagens, também tinha visto pela internet e vi que o trabalho delas é muito bom, ajuda bastante. Principalmente assim, para mim, como sou mãe de primeira viagem, aí a gente fica sem saber o que fazer. Aí elas auxiliam muito. Quando a gente sente a dor, aí dá aquele medo, aí a gente não quer sair do lugar. Mas ela disse que podia andar sem problema nenhum. Com a orientação certa fica mais fácil, né? Em resposta ao questionamento feito pela doula Jandilene Benedito Gomes sobre a necessidade de mais oportunidades de qualificação e de uma maior integração das doulas aos programas de assistência materno-infantil,
A Secretaria de Saúde do Recife informou que reconhece a importância da atuação dessas profissionais na promoção da assistência humanizada às gestantes. A Secretaria destacou ainda que, desde a regulamentação da profissão em abril deste ano, mantém diálogo permanente com a Associação de Doulas de Pernambuco, a ADOP, e reafirmou o compromisso de construir, em conjunto, estratégias para fortalecer a atuação das doulas no Sistema Único de Saúde. Nós também procuramos a Secretaria Estadual de Saúde sobre a previsão de contratação de doulas, mas nós não tivemos resposta até o momento. E a gente segue agora com uma oportunidade para quem precisou parar de estudar, mas não desistiu de concluir essa etapa da vida. Terminar o ensino fundamental ou médio pode abrir portas no mercado de trabalho, aumentar a renda e mudar a rotina de muita gente. E agora, uma plataforma digital passa a reunir vagas da EJA, a Educação de Jovens e Adultos, em todo o país. Em Olinda, as inscrições já estão abertas pela internet e Ivan Duarte tem os detalhes. Olá, boa tarde. Esse sistema chamado CADEJA é o Cadastro e Diagnóstico da Educação de Jovens e Adultos. É um sistema disponibilizado pelo governo federal para os municípios que vai concentrar os pedidos de quem quer voltar a estudar e se formar na educação básica. O site eu vou deixar aqui na tela para você. É por meio dele que a sua inscrição pode ser feita caso você queira aí concluir o ensino fundamental e também o ensino médio. Eu estou aqui com Glauci Vilela, ela é coordenadora da EJA, a Educação de Jovens e Adultos, aqui da cidade de Olinda. Glauci, eu dei o site para o pessoal, está na tela aí. Vamos ensinar como é que faz o passo a passo, por favor? Boa tarde para você. Boa tarde. Vai entrar no site do CADEJA MEC, é necessário que tenha uma conta Gov. Após acessar o site do CADEJA, entra em Quero Voltar a Estudar. O cadastro na próxima página do Quero Voltar a Estudar, ele solicita nome completo, identidade e CPF. Existem próximos passos, mas para que a gente possa avançar, precisa ser preenchido. Então, os próximos passos constam endereço, telefone de contato, e aí é importante que esse telefone de contato ele seja um telefone atualizado, porque é por meio dele que a Secretaria de Educação ela vai entrar em contato com esse estudante. Então, vocês recebem o pedido, fazem contato com o interessado e, a partir desse contato, ele sabe o passo a passo que precisa para se inscrever, para se matricular? Isso. A gente vai localizar uma escola mais próxima da residência dele e vai informar a ele quais são os documentos que ele precisa levar para a escola para efetivar a matrícula. Agora, me conta, quem pode participar do EJA? Jovens, a partir de 15 anos de idade, adultos e idosos que nunca estudaram ou que, por algum motivo, interromperam seus estudos antes de concluir a educação básica. Leva quanto tempo para se formar? 5 anos. É um ensino fundamental, ele é composto da primeira etapa, que são os anos iniciais, então esse processo de alfabetização e letramento, ele acontece na primeira etapa, que são 3 anos, e na segunda etapa, que são os anos finais, acontece em 2 anos. Mas se o candidato já tiver superado uma fase dessa, por exemplo, ele parou no 6º ano, aí diminui o tempo, né? Ele recomeça de onde ele parou. Isso, ele recomeça de onde ele parou. O próprio cadastro ele vai fazer esse passo a passo, onde o estudante vai dizer onde foi que ele parou, para que a gente possa encaminhar ele para o nível correto da educação de jovens e adultos. Vocês são da rede municipal. Se o interessado precisar de uma vaga, por exemplo, no ensino médio, 1º, 2º e 3º ano, e for na rede estadual, ele consegue também fazer por essa plataforma? Consegue também, né? A plataforma ela faz esse monitoramento, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio. Certo, obrigado. Eu volto ao estúdio. A Prefeitura do Recife abriu 200 vagas gratuitas para tirar carteira de motorista. O programa CNH Social custeia todas as etapas do processo para habilitação, incluindo o reteste em caso de reprovação. O QR Code do G1 está aí na tela, tem uma reportagem no nosso portal de notícias explicando passo a passo para poder participar. O candidato tem que ter mais de 18 anos, claro, né? E estar inscrito no CAD Único. Dá para fazer a primeira habilitação para moto, carro ou ainda adicionar as categorias A ou B. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de setembro pelo Conecta Recife e outros detalhes no G1 Pernambuco.
A Mega Sena está acumulada e pode pagar 78 milhões de reais hoje. E o G1 vai transmitir ao vivo o sorteio a partir das 9 horas da noite. O QR Code, com todas as informações sobre essa transmissão e outras novidades da loteria, tem tudo na nossa página de notícias na internet, o G1 Pernambuco, com o QR Code aí na tela. E vamos chamar agora Mário Carvalho aqui para poder conversar com a gente, porque ele está numa lotérica, para poder saber se teve movimento por lá hoje. O pessoal está indo fazer o joguinho na lotérica, Mário? Está fazendo pela internet? Boa tarde. Acabou de chegar um senhor aqui. Licença, senhor, tudo bem? A gente está ao vivo aqui no NE1. O senhor vai fazer um joguinho aí da Mega Sena? Eu não queria dar entrevista não, desculpa aí. Tudo de bom, senhor. O pessoal tá bem tranquilo hoje a movimentação por aqui. Dá para ver que tem pouca gente, mas desde a hora que a gente chegou, muita gente veio fazer presencialmente aqui o jogo da Mega Sena. Isso porque a Mega Sena pode pagar um prêmio de 78 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. Isso porque ninguém levou o prêmio principal no último concurso. O sorteio está marcado para as 9 horas da noite hoje em São Paulo. E quem quiser acompanhar o sorteio tem uma opção. O G1 passou a transmitir ao vivo todos os sorteios das loterias da Caixa. A transmissão começa pouco antes aí do início de cada concurso e está disponível no G1. Para você ver todos os detalhes, basta apontar aí a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela. Por ele você vai direto para a reportagem, acompanha todos os detalhes. Além da Mega Sena, o público também pode acompanhar em tempo real outras modalidades, como a Quina, a Lotofácil e as outras loterias oferecidas aí pela Caixa. É uma forma aí de ver o sorteio acontecendo ao vivo, sem precisar esperar o resultado. Os sorteios acontecem, gente, de segunda a sexta-feira, sempre às 9 horas da noite. Aos domingos, eles são realizados às 11 horas da manhã. A única exceção é a Loteria Federal, das quarta-feiras, que tem um sorteio às 8 horas da noite. E depois da transmissão, o G1 também reúne em um único espaço todos os resultados dos concursos, além do calendário dos próximos sorteios, das informações sobre os prêmios acumulados. E aí, Camila, 78 milhões de reais, já dá para fazer alguma coisinha, né? Bastante coisa, hein? Bora ver se o próximo milionário vai ser um pernambucano, hein? Obrigada, Mário. E daqui a pouco, no Jornal Hoje, tem informações sobre um terremoto que deixou mortos e feridos no Japão. Alan Severiano. Olá, você vai ver no Jornal Hoje as consequências do terremoto no Japão. O tremor de magnitude 7,1 deixou dezenas de feridos e vários mortos. Um shopping center e a chaminé de uma fábrica desabaram. Temporais com granizo e ventos de mais de 80 km por hora provocaram estragos em cidades do Rio Grande do Sul. Mais de 1.000 casas foram destelhadas. Em São Paulo, começou o julgamento de 2 policiais militares acusados de executar na maior favela da cidade um jovem que já estava rendido. As câmeras corporais registraram esse crime. No dia em que a guerra do Irã completa 5 meses, Donald Trump recebe o primeiro-ministro de Israel e ameaça novos ataques se um acordo não for fechado com o Irã. Em Pernambuco, tem o trabalho para restaurar o acervo de um dos maiores nomes do frevo, Capiba. Tudo isso logo mais no Jornal Hoje. Eu espero você. Até já. Depois dos 70 anos de idade, o voto não é mais obrigatório e passa a ser facultativo. Mas para muitos idosos, participar das eleições continua sendo um compromisso com a democracia. Uma forma de contribuir com as decisões do país. Em Pernambuco, o número de eleitores nessa faixa etária cresceu nos últimos 4 anos. O orgulho de mostrar o aplicativo do título de eleitor aos 74 anos. Dona Genesi lembra bem da primeira vez que votou. Tinha 18 anos. De lá para cá, quanta coisa mudou. Naquela época, a gente não era muito esclarecido em relação a votar. A gente votava mais em quem o pai da gente pedia para a gente votar. Depois que eu fiz faculdade, que eu fiquei independente, então eu segui a minha linha de ideologia política depois disso. Hoje ela já não é mais obrigada a ir às urnas. O voto é facultativo para quem tem 70 anos ou mais. Mesmo assim, Dona Genesi diz que enquanto tiver saúde, vai continuar participando das eleições. Porque eu acho que a política é imprescindível na vida do brasileiro e numa democracia como a nossa.
ela ajuda a gente a exercer o direito de cidadania. E também a gente consegue lutar pelos direitos, como políticas sociais, saúde, educação, aposentadoria. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam que o número de eleitores idosos com 70 anos ou mais vem crescendo em Pernambuco. Em 2022, eram 593 mil. Nas eleições passadas, foram 637 mil. Esse ano são 723 mil, um aumento de 21% entre 2022 e 2026. No centro da pessoa idosa, a disposição da terceira idade. Aos 79 anos, Dona Marlene faz ginástica e está sempre bem disposta. Uma rotina bem ativa que também se reflete nas participações nas eleições. Mesmo sem a obrigação de votar, ela faz questão de exercer esse direito. Porque eu acho importante escolher os candidatos que não sejam contra nós. Enquanto eu estiver andando e pensando, eu continuarei votando. Eu vejo assim alguns candidatos contra as pessoas, contra a população. Eu acho que eu podendo votar contra esses candidatos que prejudicam às vezes, né, a população, aí eu acho que o meu voto vai valer, né, para evitar que isso aconteça. Para essa especialista em gerontologia, que estuda o processo do envelhecimento, esse comportamento está ligado ao envelhecimento ativo. Ela explica que os idosos trazem experiência para as eleições e diz que quem mantém a vida social e participa das atividades da comunidade tende a continuar engajado nas questões políticas. Essa coisa da experiência tem muito a ver com essas pessoas de 70 anos que viveram as diretas já, trabalharam na redemocratização também. Então, eles não querem perder o direito, né? Eles entendem essa importância do voto. Pelo fato também de estarem mais ativos socialmente, ocupando os espaços, usando os equipamentos sociais, isso faz também com que eles se empoderem. Porque aquilo acontece porque eu existo, né? Eu sou um cidadão de direito. Então, eu vou continuar votando porque é através da política pública que eu vou conseguir realmente efetivar essa minha cidadania. Então, se todo mundo está votando, por que eu não vou votar também? Para os mais de 720 mil eleitores de Pernambuco que têm 70 anos ou mais, o voto é uma escolha que continua sendo feita com a mesma convicção de décadas atrás. Minha família sempre votaram, até meu pai, 90 anos, entende? Minha mãe, meus avós, tudo sempre votaram. Então eu acho a importância do voto é muito importante. Assim, meu pai me educou, me ensinou que votar é uma coisa muito importante, minha filha. Se eu não estiver mais aqui, mas não deixe de votar. Porque às vezes é falta de incentivo, às vezes até falta assim de alguém poder assim orientar, ter orientação da família, entendeu? Porque votar é importante. É muito importante porque a gente precisa, mesmo a gente sendo idoso, a gente precisa colocar alguém que podemos nos ajudar a saber a gente adquirir mais coisas mais importantes para a nossa vida como idoso. Cada voto conta, né? Agora, 12h, 53 minutos, hora do almoço, muita gente com aquele prato bem brasileiro, né? Arroz, feijão, e cada um que tem um jeito próprio de preparar essa dupla. Mas tem um hábito muito comum que ainda levanta dúvida na cozinha, afinal, lavar ou não antes do preparo? E aí, vou fazer essa pergunta direto para a Tiffany Barbosa, que está com uma nutricionista. É para lavar ou não, Tiffany? Olha, Camila, esse é um hábito, né, de lavar ali o arroz, o feijão, muito antigo e muito comum, como você disse. Inclusive, eu gosto de cozinhar desde pequenininha, inclusive. Sempre lavava o arroz, até que eu vi uma informação ali na internet de que não precisava. A gente vai tirar essa dúvida agora, a gente está aqui no Mercado de Casa Amarela. Ao meu lado está a nutricionista Fabiana, que vai tirar para a gente essa dúvida. E ela também é especialista, viu, em ciência dos alimentos. Fabiana, conta para a gente, afinal, a gente deve ou não lavar o arroz? Boa tarde, Tiffany, Camila. Gente, a internet está cheia de informação, né? Uma hora você pode lavar o arroz, no outro momento você não pode lavar o arroz.
Bom, depende do arroz. Se for um arroz de risoto, basta você dar uma lavadinha leve, porque ele precisa do amido. Mas o arroz, assim como o açúcar, ele sofre refinamento com produto químico. Então, o arroz mais branco, ele tem arsênio, inclusive, né? Então, a gente tem que lavar, sim, o arroz. Quanto mais branco, você deve lavar mais esse arroz. Pode ser numa peneira, tirar, mas não precisa ficar completamente transparente, para você não perder o amido. Inclusive, ele fica mais soltinho. Depois que você lavar esse arroz, você prepara da forma que quiser. A internet informa, mas perde vitamina. Gente, perde o mínimo de vitamina. Aí você tem que ver o custo-benefício, né? Porque você continua tendo as vitaminas do arroz, né? As proteínas também do arroz. Mas, assim, eu avalio que o melhor é, sim, lavar o arroz. Inclusive, eu sempre digo aos meus alunos, tá? Não esqueçam, informem o paciente, porque a primeira coisa que ele vai fazer é olhar na internet, né? Então, quanto mais informação esse paciente sair do seu consultório, mais preparado ele vai estar, né? Fabiana, a gente deve lavar ali o arroz apenas antes de ser cozido ou após também? Antes, porque depois ele vai ficar sem gosto, né? Você lava antes na peneira ou numa baciazinha, esfrega um bocadinho e pronto. Depois ele vai estar com tempero, aí se você lavar, você perde o sabor dele. Agora, vamos falar do feijão. A gente está aqui no mercado de Casa Amarela, vou pedir inclusive para a Mel dar uma passeada para mostrar aqui, ó, para o pessoal de casa. Fabiana, o feijão a gente também deve lavar antes de ir para o fogo? Com certeza. Ele tem muito antinutriente, tá? Que é o quê? É o tanino, por exemplo, que em quantidade ele evita que você absorva a proteína do feijão e o ferro do feijão. Então você tem que sim lavar primeiro para tirar os contaminantes, né? Porque principalmente quando você tem o granel, né, que você tem um granel, você tem muito contaminante. Então é importante que você lave por higiene mesmo, para tirar esses contaminantes que tem no feijão. Depois você vai deixar no famoso remolho, né? Aí o que o remolho faz? De 4 a 12 horas. Ele vai tirar esse antinutriente, ele vai tirar um pouco daquele oligosacarídeo que acontece o quê? Fermenta. Quantas pessoas dizem, eu acabo de comer o feijão, é indigesto, eu fico cheio de gases, eu tenho estufamento abdominal, então é sim muito importante que se lave e se deixe de molho o feijão. Tem um prazo aí para deixar de molho? De 4 a 12 horas. Eu sei que às vezes a pessoa está com pressa, mas quando você for fazer feijão, deixe na geladeira do dia anterior, troque essa água se possível, porque aí sai, porque às vezes fica aquela espumazinha, não sei se você já viu. Aí você tira aquela espuma, você vai se sentir melhor, ele vai cair mais leve. Muito obrigada. Aqui a Fabiana Camargo, nutricionista, especialista em ciência dos alimentos, nos dando todas as dicas aí, tanto para o arroz quanto para o feijão, 2 alimentos típicos aí, né, que estão presentes nos nossos pratos do dia a dia. Camila, o pessoal de casa agora não tem desculpa. A gente trouxe aqui um especialista no assunto para dar a dica. Eu volto com você aí no estúdio. Esclarecido, então. Muito obrigada, hein? E, últimas informações sobre o protesto no Cais do Apolo, no Recife. Manifestantes continuam na frente da Prefeitura do Recife, ocupando uma das pistas. Tem desvio no trânsito, não dá para passar na pista que fica bem em frente à Prefeitura do Recife. Então, pista interditada. No outro lado da pista, lá no Cais do Apolo, aí sim os carros conseguem passar em direção à Ponte do Limoeiro. Tem presença dos agentes da CTTU para fazer essa orientação aos motoristas e a gente acompanhou que desde o meio da manhã que esse protesto começou e se estende até agora. Chegou a hora da despedida, o Enem1 volta amanhã. Você pode rever, compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde, hora do Globo Esporte agora. Tchau, tchau.